Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite a todos. Quero dizer assim, nessa noite vai ser algo bem tranquilo o nosso assunto. A gente vai fazer só a retomada do que nós vimos na literatura na aula passada e a gente dá continuidade. Professora Denise, boa noite. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, alunos. Tudo bom? Muito bom estar aqui novamente com vocês, mais uma sexta-feira, para darmos continuidade à nossa disciplina de investimentos financeiros. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso chat. Vamos conversar. Pessoal, boa noite novamente. Quero dizer que na aula passada não estava presente, mas acredito que foi substituída a altura na pessoa da professora Denise e no professor assistente que estava presente na noite. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre... Vamos lá, professora. Vamos hoje analisar a aplicabilidade dos conceitos da aula passada: risco, incerteza e retorno. E vamos ainda compreender o conceito de taxa mínima de atratividade e sua importância para o profissional de finanças. Falaremos também de instrumentos de decisões de investimentos: valor presente líquido, valor futuro líquido e payback. Vamos ainda ter atividade de sala e revisão. Ok. Risco, retorno e incerteza. De forma bem breve, né, professora? Risco significa a quantidade ou a incerteza do futuro, né? Quanto maior seu risco, maior seu retorno. E nessa perspectiva a gente entende, quanto menor o risco, também menor seu retorno. Já o retorno é o ganho que você tem ao longo de um período de tempo. Então, assim, risco está muito associado ao retorno. Quanto mais eu tenho chance de ganhar, maior será a minha chance de perder. Quanto menos chance de ganhar, menor minha chance de perder. Já a incerteza, professora Denise, significa... A incerteza, gente, ela é algo que é inerente a todos os sistemas. O risco nós podemos tentar minimizar, tentando calculá-lo e nos protegendo, contratando, por exemplo, um seguro, tentando minimizar as chances daquele risco acontecer. Mas a incerteza ela é impossível de ser prevista, de ser calculada. É algo que está presente no nosso sistema e a incerteza está aqui para explicar para a gente que nós não conseguimos criar um modelo que explique toda a realidade. A realidade é muito mais complexa do que a nossa mente é capaz de sistematizar. Nós não conseguimos prever todas as situações que existem no mundo. Então, a incerteza vai significar significado aí de... essa noção de risco mais não calculável, um risco mais complexo, mais profundo. Tá? Vamos assistir então uma externa hoje, professor? Isso, hoje a gente vai ter uma externa com a gerente de uma instituição financeira e aí nesse espaço de tempo a gente vai entender como funciona todo esse processo. Ok. Opa, parece que aconteceu um probleminha com a externa. Vamos pegar só um segundinho, gente. Então, nessa externa foi convidada a gerente, né, da instituição financeira. Vai entrar no ar. Então, vamos lá, pessoal. Olá, boa noite. O quadro Sala de Entrevistas de hoje traz o convidado, o economista Igor Santana. E juntos falaremos sobre investimentos e algumas palavrinhas que fazem parte desse universo, como risco, retorno e incerteza. Mas primeiro, deixa eu agradecer. Obrigado por ter aceito o convite, Igor. Uma boa noite. Boa noite para você também e grato por você ter me chamado. E eu queria dar boa noite também a todas as pessoas que estão acompanhando a gente. Perfeito. Igor, vamos começar falando sobre uma avaliação breve sobre o atual cenário econômico do Brasil. E quais as perspectivas para um investimento agora?
o atual cenário econômico do Brasil ele não vai bem. Por quê? O crescimento econômico ele está abaixo do crescimento que o Ministério da Fazenda projetou para esse momento de agora. E vem fazendo, né, uma avaliação mensal desse crescimento e ele vem caindo. Então, no momento, o crescimento do Brasil ele não vai bem. Porém, quando você vai avaliar, quando você avalia se você vai fazer um investimento ou não, isso às vezes é um cenário bom. Porque quando o vento vem contra você, quando o vento vem contra, é que você deve, como é que é? Manobrar, que os economistas falam, chegar, manobrar da melhor forma possível e ir contra ele. Alguns economistas dizem que o avião, ele decola contra o vento e não a favor do vento. Então é uma maneira de você montar uma estratégia e conseguir exatamente o êxito no negócio. Exatamente. E como que você avalia o risco de mercado nesse atual cenário econômico? Isso mesmo. Quando você analisa o risco de mercado, o cenário econômico, ele não, como eu falei, ele não é muito levado em consideração. O que você tem que ver? Que a população brasileira, ela tem dinheiro. Vem diminuindo o desemprego, né? Aumentando o salário mínimo e tal, então eles têm dinheiro. A economia que não vai bem. Quando você avaliar um risco, você tem que ver o que você tem que avaliar nesse risco. No que você vai investir. Esse item ou esse serviço, né? Esse produto ou esse serviço, é um item de necessidade? Ele é utilizado maciçamente pela população ou por uma pequena parte da população? Se for uma pequena parte, que pequena parte é essa? Então, a gente fala sobre investimento, a gente deve lembrar de uma pesquisa de mercado, entender o mercado, né? Isso mesmo. E agora falando sobre as garantias de retorno existentes numa aplicação financeira, isso de maneira geral. Bom, de maneira geral, é porque quando a gente fala sobre retorno, a pessoa acha que ela botou o dinheiro ali e o dinheiro já volta. Não é bem assim. O seu retorno é quanto que aquele produto ou aquele serviço vai custar para você. Então, às vezes, você pode investir um valor e aquele valor retorna para você, ou seja, você tem um retorno de 100%. Às vezes ele retorna metade, você tem um retorno de 50%. E a demora que vem para esse produto chegar até a sua mão e para você chegar até o cliente. E depois você tem um cálculo para entender o tempo que você vai demorar para receber todos esses lucros que você investiu, né? Tem toda essa pesquisa. Isso mesmo, exatamente. Bom, acho que ficou muito claro para quem acompanha a gente aqui, nos nossos alunos, em todos os polos do Instituto. Mais uma vez, Igor, agradeço a tua presença. Eu que agradeço também. Então, nosso quadro Sala de Entrevistas de hoje fica por aqui e, claro, nos vemos sempre com assuntos relevantes e interessantes para o seu dia a dia, para o seu crescimento enquanto estudante. Bons estudos e até logo. Pessoal, então dando continuidade, a gente viu a externa de Igor Santana, né? Ele estava mensurando e mostrando a importância e como funciona todo esse processo de risco, retorno e incerteza. Bem como essas ações estão associadas ao mercado financeiro e todas as flutuações que ocorrem nesse mercado. Durante o período que vocês assistiram à externa, eu conversava com a professora Denise e a gente também precisa entender assim que retorno está associado a tempo. E esse tempo que tem um retorno dessa ação nem sempre está associado a preço. Que inúmeras das vezes instituições investem e não possuem um retorno financeiro em função de determinado produto ou serviço que disponibilizam no mercado, mas também elas fortalecem a sua marca. Então naquele primeiro momento não existe um retorno financeiro, uma quantidade de dinheiro específica que pode ser mensurada, mas existe o poder de uma marca, que no futuro ela vai dar um resultado maior, igual, que tem como bem avaliar, estruturar e permanecer essa marca no mercado. Correto, professora? Excelente, professor. Comentei com o professor também que no começo da entrevista o Igor comenta que atualmente o momento econômico não é muito positivo no Brasil, a gente vê uma turbulência no futuro. A gente tem um comentário a fazer. Em 2002, nossa política passou por um momento também de transição, de troca de partido político, e isso também aconteceu no cenário macroeconômico. Nós tivemos aí muitas perspectivas de crescimento negativo, muitas visões bem catastróficas, e muitas pessoas acabaram ganhando muito dinheiro com investimento financeiro, apostando no Brasil neste momento. Né? Tem até um livro bem famoso, um best-seller, não sei se o senhor já ouviu falar, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Gustavo Cerbasi, ele é um investidor que nesse momento a história dele é que ele vendeu a casa, apartamento, investiu tudo na bolsa quando estava em baixa, um momento muito similar ao que está acontecendo agora, Petrobras em baixa, outras ações de primeira linha em baixa. E em pouco tempo ele teve um grande retorno, retornou todo o seu capital investido com mais lucros, né?
Então, essa maneira de olhar para o mercado está num momento crítico, tem dois momentos aí, tem duas óticas nessa visão. Você pode ver esse momento crítico como uma visão para você não investir, não se arrisque, mas também um momento que as ações, por exemplo, estão em baixa, estão com preço muito baixo. Para quem quer entrar no investimento de ação, talvez agora seja um bom momento. E lembrando que, às vezes, dependendo do momento, quando a professora falou, às vezes um bom momento para um não é um bom momento para o outro. E um mau momento para um significa uma oportunidade de crescimento no futuro. Certo, professora? Ótimo. Acho que essa questão de momento tem a ver com o conteúdo da aula de hoje, né? Excelente. E se é para falar no conteúdo da aula de hoje, a gente vai falar sobre taxa mínima de atratividade e valor presente líquido. Certo, professora? Certo. E aí, Denise, o que seria essa taxa de atratividade, também conhecida como TMA? Isso, a taxa mínima de atratividade se constitui da decisão de investir optando pela menor taxa de juros no caso de capital próprio. No caso de capital de terceiro, é a menor taxa de juros obtida para financiar projetos. Ô, professor, deixa eu me corrigir. É melhor taxa para eu investir meu capital próprio e menor para eu tomar capital de terceiros, né? Isso que eu acabei de ler, né? Uhum. Esse conceito está associado ao risco pelo tipo de negócio ou ainda risco de mercado. Vale lembrar que quanto melhor o equilíbrio entre as fontes, capital de terceiro e capital próprio, melhor será a geração de riqueza da empresa. Outra situação é que os projetos de longo prazo tendem a ser mais estáveis. Então, professora, a gente entende assim, que a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, é quanto o percentual mínimo que você tem de atração para investir em determinada situação no mercado. Ele coloca em uma circunstância assim, a TMA se constitui na decisão. Aí essa decisão, a gente precisa entender que esse olhar é no futuro, que está associado a longo prazo, a anos, é um olhar também intermediário, que está associado a médio e longo prazo, a meses e anos, e também no olhar de curto prazo, que é um olhar imediato. O que está acontecendo hoje? Então, é uma decisão de investir, optando pela melhor taxa de juros, no caso do capital próprio. No caso do capital de terceiros, é a menor. Então, quando eu digo assim, eu tenho 3 milhões de reais e quero investir. Então, nessa situação que você quer investir, significa o tanto que você quer ganhar. Então, essa taxa para você, quanto investidor, ela precisa ser maior. Quando você está falando assim, capital de terceiros, significa que agora você vai tomar um capital emprestado e a taxa que você necessita necessariamente, você não quer a maior. Porque significa o retorno que você vai dar para alguém ou para determinada instituição financeira em função da quantidade de dinheiro emprestado. Então, quando a gente fala assim, capital próprio, eu quero a maior taxa, porque o dinheiro é meu e é o retorno de alguém comigo. Quando eu falo capital de terceiro, estou falando o dinheiro dos outros. Então, é a taxa que eu vou ter que devolver o dinheiro que eu emprestei dessa instituição financeira, que eu tomei emprestado. Tudo bem, professora Denise? Tudo bem, professora. Aqui no chat, algumas dúvidas. Os alunos estão questionando, parece que teve uma grande falta de energia no estado todo ontem, né? Então, eles estão questionando a possibilidade da gente prorrogar a atividade que se encerrou ontem. Nós vamos conversar com a equipe técnica, né, do pessoal da EAD, vamos debater aí com as coordenações para ver o que eles acreditam sobre isso. Por gentileza, aguardem notícias sobre isso no fórum, né? Ok, pessoal. E fora essa situação, professora, alguma dúvida? Acredito que é isso, os alunos ainda estão chegando. Boa noite para quem está chegando ainda, gente. Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem ao seu tutor, passem para a gente. Tá? E assim, pessoal, referente a essa ausência de energia, né? Não se preocupe, porque o interesse maior nosso não é só uma produção de atividade para ser entregue. Significa também um aprendizado em função dessa atividade, correto, professora? Isso. Então é assim, não adianta ser hoje o prazo, fazer de qualquer jeito e entregar se você não sabe. Então, a gente vai analisar esse contexto, essa situação que é o fenômeno da natureza, né? Extra, que foge da nossa alçada, foge do nosso poder, essa ausência de energia realmente que aconteceu, mas a nossa preocupação maior é com o que você vai aprender, com o que você sabe. Mas, dando continuidade, professora, até agora tudo bem? Acredito que tudo tranquilo, né? Vamos descobrir mais coisas da TMA? Vamos
falar mais da taxa mínima de atratividade? Ok. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ao exemplo prático sobre a taxa mínima de atratividade. Vamos falar de capitais de terceiros, numa situação hipotética onde há uma composição de 55% de capital de terceiro. Capital próprio compõe o capital da empresa com 45%. Vamos discutir então o custo médio ponderado. A taxa vai ser apresentada ao ano. A gente vai ter um custo médio ponderado de 13,3%, a taxa ao ano de 9%. O custo vai ser igual a 7,5%. Professor, como que a gente chega nesses resultados? Então vamos lá, professora, vamos entender assim. O custo médio ponderado, ele representa 3,30% e existe a taxa ao ano, que representa 9%. Aí como que a gente faz esse cálculo do custo médio ponderado? 0,55, que a gente precisa transformar a taxa, vezes 6%, que é a taxa do período. Então a gente entende assim, ó, 6, fazer uma seta aqui, existe uma diferença, né? É como se fosse assim uma variação. Esses 3,30 significa a sobra. Então, esses 6% é a diferença entre 9 para 3,30. Por que ele coloca taxa ponderada? Porque necessariamente ela está associada ao capital de 55%, professora. Então, 55% a gente precisa estratificar, que fica 0,55. 6% é a diferença de 3,30 para 9. E aí ele dá um resultado de 3,30%. Mais 0,45, que necessariamente é estratificada, e a variação, né, professora? Vamos até tirar a prova dos 9, né? 9,50, calcula para nós, professora. Isso, menos 3,38. 3,38. Isso. Vai ser igual a 6,12. Está dando uma pequena diferença de arredondamento, mas geralmente funciona como? O capital próprio é representado por uma determinada taxa, que aqui está, mais a diferença entre esse custo médio ponderado, que é a taxa que está estratificada entre o período médio do mês e a taxa ao ano. E aí, isso significa o quê? O custo médio ponderado ao mês, para um capital de 55% de terceiros, ela representa 3,30% de juros que você vai pagar. Para um custo médio ponderado para um capital próprio, que representa 45%, representa uma taxa que você precisa pagar de 6,68. E a gente vai ver a seguir, professora, se você puder me ajudar, um exemplo que ele faz ao contrário, o processo agora. E a gente vai conseguir comparar e fica bem mais fácil. Existe a taxa mínima de atratividade. E aí a gente vai a um outro exemplo. Existe o custo médio ponderado, que representa 6,82%. Esse 6,82% também existe o mesmo parâmetro de taxa ao ano. E aí como que a gente encontra, professora? Existe o custo médio ponderado, que representa 0,55, que é o capital de terceiros, vezes 12,40, que é do custo médio, que dá igual a 6,82%. Então, o custo médio ponderado para capital de terceiros com uma outra variação de custo, ela representa 6,82%. Diferentemente do capital próprio, que a gente entende que o capital próprio é 45% e existe um custo de 7,5%. Esse custo de 7,5%, em função desse capital próprio, que representa 45%, a gente chega num denominador de 3,38. E aí a gente possui um resultado final de 10,20. Significa que o capital de terceiros é 55% e o capital próprio de 45% para a compra de máquinas. Agora vamos voltar. Eu vou apagar aqui para a gente entender. Está um pouco confuso. Só vamos entender. Só um minuto, pessoal. Vai dar tudo certo.
Certo, professora? Como Com está o chat aí, certeza. enquanto eu apago aqui, professora? Os alunos estão curiosos, parece que estão prestando atenção. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no chat. É uma satisfação estar com vocês aqui. Queria mandar um beijo para o Polo de Cacoal, de Paraná e de Jaru, que estão agora conversando com a gente aqui. Além deles, o Polo de Cerejeira. Tá? A tutora Kelly Silene estava aqui desde o nosso início da aula, né, do Polo de Jaru. Boa noite, tutora Kelly. Tudo bom? E o Polo ainda de Colorado do Oeste, que vem aqui conversando com a gente. Boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos, tragam suas dúvidas sobre as questões, vamos construir esse material juntos hoje. Hoje ainda vamos discutir temas muito relevantes, vamos falar do valor presente líquido, vamos discutir o valor futuro líquido e para mim a forma de medir investimentos, comparar investimentos mais interessante de todas, que é a noção do payback. Tá? O payback vai calcular, ainda vai ser calculado hoje ainda no final da nossa aula. E aí, professor? Tudo certo, professora. Voltando, já apaguei, deu tudo certo. Só para recapitular, pessoal. Existe o capital de terceiros, que representa 55%. O custo médio ponderado representa 3,30%, em função do custo já existente. Então, a gente pega o capital de terceiros, que é a variação de 0,55%, mais esse custo ponderado. Então, a gente chega numa taxa média de 3,30%. O capital próprio não seria diferente para a gente achar esse denominador, né? Esse resultado final, que necessariamente fica representado assim. O capital próprio representa 45% e o custo médio 7,5%. Eu fazendo a multiplicação desses dois fatores, a gente chega numa variação de taxa de 3,38. E aí, essa variação da taxa, ela é igual a 6,68. Que representa o quê? 3,30 mais 3,38. Então, eu entendo que num capital de 100%, 55% é de terceiros. Para a instituição, quando eu emprestar, eu vou ter um custo de 3,30 de variação. Já o meu capital próprio, o meu custo médio, ele representa 3,38, porque 45% é de capital próprio, e o custo deste é de 7,50. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego no resultado, num fator de 3,38. 3,38 mais 3,30, a gente chega no resultado final de 6,68%, como demonstra aqui o esquema. Tudo bem, professora? Será que os alunos entenderam até agora? Tudo ótimo, vou aguardar o comentário, gente. Comentem se vocês já entenderam, se ainda há alguma dúvida. Sei que essa questão é um pouco mais matemática, a gente ainda não tinha feito uma abordagem tão profunda matemática no nosso conteúdo. Quando a gente começa a fazer essa abordagem, começa a suscitar mais dúvidas, né? Então, se ficou bem claro, deixa a gente saber, mas se ficaram dúvidas, tragam as dúvidas também que a gente retoma o conteúdo, né, professor? É verdade. É assim, pessoal, quando se trata de financeiro, não existe saber mais ou saber menos que o outro. Como é uma questão de número, a gente precisa ver, rever e avaliar se realmente está certo, como eu acabei fazendo anteriormente. Mas dando continuidade, professora, agora a gente vai para o... Valor presente líquido. Ótimo. E o que significa esse valor presente líquido, Denise? O valor presente líquido, ou VPL, é uma técnica que prima especificamente em conhecer o valor do dinheiro no tempo, analisando o comportamento das taxas de juros do retorno esperado para o investimento, de forma que seu resultado aponte vantagem para a organização e que o valor de mercado da empresa não seja comprometido, mas sim aponte que a organização esteja gerando riquezas. Denise, o que você entende pelo esse valor presente líquido? Eu acredito que é uma técnica muito útil para a gente trazer os investimentos para um só momento no tempo e assim poder compará-los. Se você tem uma opção de investimento que você vai deixar ali seu dinheiro parado por 1 ano e a outra por 8 meses e você quer saber qual das duas é mais vantajosa, trazer o seu investimento num momento só no tempo, não no momento daqui 1 ano, daqui 8 meses, mas sim para o presente, torna mais fácil a possibilidade de comparar um investimento com o outro e compreender se os sinais do futuro estão te levando para uma valorização do seu recurso ou uma desvalorização. Excelente, professora. Eu fico até intimidado de comentar, né, pessoal? Até para mim, a pessoa que tinha dúvida, ficou claro a explicação da professora. Obrigada, professora. Obrigada. Então, a gente vai dando continuidade.
E aí, para a gente melhor entender essa questão do valor presente líquido, ou também conhecido como VPL, a técnica consiste em utilizar dados de entradas no caixa. E esse dado de entrada significa os recebimentos, né? Ou seja, a partir das receitas projetadas para cada investimento. O projeto. Valores constantes no fluxo de caixa. Esse fluxo representa as entradas e as saídas. Então, fluxo, a gente está falando desse controle das entradas e saídas. Para medir o VPL, utiliza a seguinte equação. A gente vai falar essa equação no slide seguinte de forma pacífica e tranquila. Uma condição dada pela técnica é que, se o valor presente calculado for maior que o valor atual, deixa aqui uma observação, investido, o projeto deve ser aceito. Mas, se o valor presente calculado for menor que o valor investido, o projeto não deve ser aceito. Então vamos entender assim, ó. Se o valor do presente calculado for maior que o valor atual, então se eu estou falando assim, valor do presente calculado, então o valor hoje for maior que o valor atual, significa que eu devo fazer o investimento no projeto. Ele pode ser aceito. Mas, se o valor presente, é o que eu tenho agora calculado, for menor que o valor investido, aí eu não posso investir. Porque necessariamente eu não vou ter ganho, né? Quando ele fala assim, valor presente líquido, ele está falando do valor mesmo, a quantidade de retorno que você vai ter, a quantidade de dinheiro. Então ele faz um comparativo. Se naquele primeiro momento que você for calcular, o valor for maior que o valor presente calculado for maior que o valor atual, significa que esse projeto é viável, você deve investir. Mas se nessa mesma dimensão, numa perspectiva que você vai analisar, e o valor presente calculado for menor, então você não deve fazer esse investimento. Acho que para tentar trazer um pouco da fala do nosso entrevistado, o Igor comentou o seguinte, o retorno tem a ver com tudo que você recebe de volta depois de realizado o investimento. Então não é só o lucro, também não é só aquilo que você colocou de investido. Então imagina assim, você vai montar uma loja, você coloca 50 mil reais, e aí os primeiros 5, 6 meses você não vê retorno, porque você tem que reinvestir no seu negócio. A partir do 6º mês, você começa a ter um retorno de 3, depois 4, depois 5 mil por mês e sucessivamente 5 mil por alguns meses. E aí, quando você sabe se esse negócio já deu retorno ou não? Esse negócio está valendo a pena? Está tendo retorno positivo? Uma maneira de responder essa dúvida é calcular o valor presente líquido. Trazer essas parcelas de retorno que foram observadas depois, a partir do 6º mês para o momento atual e comparar essas parcelas de retorno com o valor que você investiu. A ideia é sempre que nós queremos ter um retorno maior do que o dinheiro investido, né? Outro caso, se não fosse assim, a gente não precisaria fazer investimento. Nosso retorno precisa ser maior do que o valor investido. Excelente, professora. E para a gente entender como a gente calcula, a gente vai ver a fórmula, né? Então, essa é a fórmula para encontrar o VPL. Opa, faltou um ponto. Então, pessoal, VPL significa valor presente líquido. O que quer saber? O que se quer saber? Já o N, professor, o que representa o N? O N na fórmula é entrada de caixa, ou seja, esses retornos futuros, esses exemplos que eu estava dando, né? No mês 6, 7, entra aí 3 mil de retorno da minha loja. O T vai significar o período do investimento, quanto tempo ficou investido. O FC, no caso, é o fluxo de caixa. No ano, esse T aí está relacionado ao tempo. Pode ser ano 1, ano 2, ano 3. O FC0 é o fluxo de caixa no instante zero, na hora que o investimento é realizado. Esse 1 é da fórmula, é uma constante, né? A gente vê ali no denominador da fórmula, o 1, a constante.
E a gente tem ainda o I, que é a taxa de juros, ou taxa requerida, ou que nós estudamos, taxa de atratividade, aquela taxa que eu me sinto atraída para fazer investimento, né? Aquela melhor taxa de retorno possível, considerando os riscos mais minimizados ou mais suportáveis, o possível também. Lembrando, pessoal, que quando é capital próprio, a taxa quanto maior, melhor. E quando é capital de terceiro, quanto menor essa taxa, melhor. Professor, agora a gente vai ver um parâmetro entre o valor presente líquido para o payback. A gente faz assim, Denise, você fica com o valor presente líquido e eu fico com o payback. Valor futuro líquido, professor? Isso, perdão, Isso. professora, valor Isso. futuro líquido. Eu acredito que é porque hoje é sexta-feira, Esse né? horário, né? Tá professor? todo mundo cansado. Eu também li uma palavra trocada ali agora. Vamos ler então. Então vamos lá. Valor futuro líquido, VFL, também tem a mesma característica do VPL, valor presente líquido. O que difere é que o profissional de finanças, neste caso, deseja saber como o projeto se comportaria no futuro, a partir das entradas de receitas projetadas, tendo o valor do investimento valorado ou não no tempo, como vimos na aula sobre o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, o VPL é no instante do projeto, já o VFL é no final do projeto. Então esse VPL a gente poderia dizer que é o T0, né? É como se fosse o início. E o VFL é o fim, né? É o T1. Então você avalia antes. Isso não é nem uma questão de fórmula, tá, professor? Esse T0 nem existe. Mas é porque, assim, numa atuação minha de trabalho, T0 na consultoria significa inicial. Então a gente vê antes, né? E aí o T1 significa depois. Como estamos? Como começamos e como ficamos. Agora, payback. O que significa payback? Payback significa que é o retorno que você tem de determinada operação. Todo investidor ou empresa, ao tomar recursos ou investir em um determinado empreendimento, tem como premissa recuperar o que investiu em algum determinado momento futuro. Para o profissional de finanças, essa vai ser a primeira pergunta que a empresa vai fazer. Em quanto tempo o negócio vai gerar receitas líquidas, amortizando o investimento? Ou seja, em quanto tempo vai passar a ter receitas líquidas, descontado o pagamento do recurso investido ou remuneração de capital do investido. Posso Aí, tentar resumir, professor? vamos, olha o que significa. Hoje aconteceu um caso. Determinado cliente quer abrir um novo negócio. Então já está atuando no mercado há um tempo até expressivo, mais de 2 décadas, e agora ele quer investir. Então, para investir, a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, vai fazer um plano de negócio, e aí a gente vai identificar o payback, é o tempo de retorno. Então, vamos dizer que eu e Denise vamos investir em uma pizzaria. E aí cada um entra com um capital próprio de R$100 mil. A gente não tomou empréstimo no banco e a gente formalizou com um capital de 200 mil. Esses 200 mil, ele vai ser investido e ele vai voltar durante um período de tempo. Então, payback vai responder essa pergunta. Quanto tempo depois esse capital que eu invisto, ele retorna para os investidores? E na forma mais líquida possível. O que acontece na maioria das vezes? Eu e Denise investimos 200 mil. Aí no primeiro mês sobrou R$30 mil. Aí todo mundo acha que já está ganhando dinheiro e não está. Então esse 30 mil que sobrou é a parcela mínima de tudo que você investiu. Então você precisa ter 30. Chegou 6 vezes, deu 180. Já voltou esse capital investido? Não. Então quando virar a 7ª vez, que deu 210, agora é que você tem 10 mil sobrando do capital investido. É igual quando a gente fala assim, que a maioria das empresas querem tomar emprestado 30% do seu faturamento ou 30% quando é pessoa física da sua renda. Eu sempre costumo dizer assim, olha, a regra do mercado significa 30% de endividamento. Mas se você ganha 10 mil bruto e ganha 7 mil líquido, não se divida em cima de 10 mil, porque tudo pode acontecer, principalmente quando a gente está falando de questões variáveis. Faz esse compromisso em cima dos 7 mil.
que quando esse salário variar, ó, vamos entender assim rapidinho. 30% de 10 mil é 3 mil. Então, eu vou pegar um empréstimo de 3 mil reais. 30% de 7 mil é 2.100. Então, vamos dizer que mês que vem eu não vou ganhar 10 mil. Eu ganhei 8. 3 vezes 8, 24. O meu endividamento eu ainda consigo pagar, porque eu fiz em cima do líquido. Mesmo meu salário diminuindo, eu ainda consigo honrar. Então, é uma estratégia que a gente utiliza assim. Em vez de se endividar em cima do bruto, vamos se endividar em cima do líquido. Porque a maioria das pessoas hoje no mercado, as empresas em si, estão trabalhando com essa renda variável. Então, você ganha comissão, premiação, bônus, tem seu salário, tem hora extra, tem DSR. E aí acaba assim, onerando, aumentando muito uma renda. E aí, às vezes, você pensa que em cima daquele bruto que você ganha, você consegue honrar, e na maioria das vezes não. E se for da pessoa jurídica, existe essa mudança no cenário econômico, essas flutuações, essa variabilidade, essa sazonalidade nas rendas. E aí, quando você faz uma projeção certa e bem organizada, voltada para uma questão futura e com um pé bastante no chão, seguro, você tem menos problema no que diz respeito a essa parte da gestão. Ótimo, professor. Excelente. Ok. Vamos então ler mais um conceito de payback? Pode ler, professora. O método payback busca justamente responder às indagações do tempo mínimo de recuperação de investimento. A tabela 19 apresenta o payback para os projetos A e B de um estacionamento rotativo. Uma condição básica do método é que ele não considera o valor do dinheiro no tempo, mas é possível realizar o payback utilizando o VPL. Outra situação é que impede o risco... Independe o risco do negócio e utilização do método. Então, assim, o payback está colocando o quê? Que necessariamente o método payback busca justamente responder às indagações do tempo mínimo de recuperação do investimento. Então, você quer saber o tempo mínimo que você vai ter para recuperar. Então, recuperamos com 6 meses os 200 mil. Já estamos ganhando dinheiro? Não. Estamos recuperando o que a gente investiu. No mês seguinte, sobrou 10 mil líquidos. Então, agora estamos ganhando dinheiro. É a sobra de tudo que foi investido. Eu queria comentar, professor, que a gente fala do dinheiro no tempo. Quando a gente fala de VPL, a gente está sim considerando o valor do dinheiro no tempo, porque está no cálculo do VPL a minha taxa mínima de atratividade. Aquela taxa mínima que iria me atrair a fazer o investimento. A melhor taxa que eu consigo encontrar para investir, no caso. Então, isso considera o que eu imagino que o dinheiro deve valorizar no tempo, aquilo que nós discutimos nas aulas anteriores, né? Que o dinheiro precisa se valorizar ao longo do tempo, ou se não fosse isso, ele estaria perdendo valor com a inflação, perdendo de ganhar. Já esse método do payback, ele não considera a questão do dinheiro no tempo, ou seja, o dinheiro não é corrigido. Nesse exemplo que o professor deu, a gente montando uma pizzaria com 200 mil, a única pergunta que o payback quer responder é: quanto tempo nós demoramos para ter nosso dinheiro de volta na mão? Eu coloquei os 100 mil na pizzaria, eu quero saber daqui quanto tempo esses 100 mil volta para minha mão. É isso, professor? Excelente, professor. Agora sim, a Denise falou algo importante. Ele não faz a correção desse dinheiro no período do tempo. Mas, independente dele não fazer, a gente precisa levar isso em consideração. Porque vamos dizer, eu tenho 100 mil reais e a Denise tem 100 mil. Aí o banco fala assim, olha, se você aplicar 100 mil, eu te pago R$1.000 por mês e pago R$1.000 para a Denise. Em compensação, se esses 200 mil for aplicado para uma única pessoa, eu pago 5 mil. Então, a gente consegue entender assim, que se a gente não trabalhar e aplicar, a gente ganha R$5.000. Em compensação, a Denise vai ter que ficar com esse dinheiro todo na conta. Aí, todo mês ela me dá 2.500, mas vai ter que tirar os impostos, né? Vai sobrar aí uns 2.000. 2.000 para mim e 2.000 para ela. Se eu fosse investir sozinho de forma individual, eu ia ganhar R$1.000 e a Denise ia ganhar 1.000. Então a gente começa a ter um parâmetro assim de entendimento, que se esse dinheiro estivesse aplicado, na perspectiva de estar sozinho, ganho R$1.000 por mês. Denise também ganha 1.000. Na perspectiva de aplicarmos juntos, nós vamos ganhar 5.000 bruto, desconto os impostos, sobra R$2.000 para cada um. Aí a gente pode trabalhar com um parâmetro também, uma perspectiva. Então, R$2.000 ou R$1.000. Vamos colocar 2.000, que a gente virou sócio nos investimentos também. Então, a gente vai ter que ganhar 4.000 por mês líquido. Esses 4.000 durante 6 meses, que é o tempo de retorno do payback, deu 24.000. Então, se esse dinheiro estivesse no banco, em 6 meses a gente já ganhou 24.000. Lá na empresa, como a gente investiu para ter a nossa pizzaria,
esses 6 meses, voltou os 200 mil que a gente aplicou. Então, no mês seguinte, a gente precisa agora levar em conta esse processo de rentabilidade. Quanto que você ainda precisa ganhar fora os 200 mil? Em 6 meses aplicado no banco, 24. Então, a partir do mês seguinte, o que vier é como se fosse a correção do período. E a partir daí vem a sua rentabilidade. Porque quando a gente está falando assim desse retorno, ele só está levando tempo. Mas aí a correção do período. E aí essa situação ela escorre ou demora mais e é diluída a um período de tempo maior. Tudo bem, professora? Ótimo, professor. O pessoal tem comentado bastante, parece que o clima está bastante chovendo, né? Todo o nosso interior do estado, aqui também na capital. Então, vamos torcer para o sinal ficar firme e forte com a gente até o final da transmissão. E se caso estiver ausência de energia, continue aí, pessoal, que a gente sempre volta. Certo, professora? Isso mesmo. Então, a gente vai ver uma situação assim. Empresa A, existe a anuidade e o período, né, de tempo. E aí tá bem aqui, ó, o payback. Professor, acho que é projeto A, projeto B, na coluna B e D? Só que ele vai associar o tempo para todos. Para todos. Isso. Okay. Aí existe o projeto A, o projeto B. Ok. Então, no período 0, quando você mal investiu, você tinha menos 50 mil. Acabei de desembolsar 50 mil. Muito bem. Adorei essa palavra, professora, desembolso. Desembolso. Né? Um mês depois, ou um ano depois, mas a gente vai trabalhar com meses, né? Teve uma... Opa, só um minuto, pessoal. Esse professor tem que melhorar essa coordenação motora, né, David? Teve uma variação de 20 mil reais. No segundo mês, 22.500, no terceiro mês, 24 mil, no quarto mês, 30 mil e no quinto mês, 22 mil reais. Existe um fluxo de caixa acumulado do projeto A. E o que é esse fluxo? É todas as entradas e saídas de recursos dentro da empresa. No primeiro mês teve 50 mil negativo, no primeiro mês 50 mil negativo. No mês 0, né, 50 mil negativo porque eu desembolsei, mas aí no mês 1 já entrou os 20 mil, então eu vou abater esses 20 mil dos 50 negativo. Muito bem, professora. Né? De 50 negativo se torna apenas 30 negativo. Ou seja, eu coloquei 50 mil no meu investimento, no meu negócio já me devolveu 20, então falta para o meu negócio me devolver 30. Nossa, professora, fico tão orgulhoso de falar com gente inteligente. Isso, professor. Vamos lá, professora, continuando. Aí no próximo mês, o meu negócio me devolve mais 22.500 e agora, para eu ter todos os meus 50 mil de volta, falta apenas 7.500. Então, no terceiro mês, o negócio vai render mais 24 mil. Então, meu negócio já me devolveu todos os 50 que eu investi e mais o positivo de 16.500 reais. E assim sucessivamente, né? Muito bem. Quando 30 mil... Até chegar na perspectiva do último período pré-estabelecido. Que aqui no nosso caso, resume-se em 2,45 anos. Mas aí, você quer comentar? Na verdade, acho que esse ano, porque está calculado em anos, né? Como se fosse o ano 1, ano 2, ano 3, né? Depois de 2,45 anos, ou pouquinho menos de 2 anos e meio, meu negócio vai ter devolvido meu dinheiro para minha mão de novo e vai estar começando a dar retorno, né? Que é esse momento aí, entre o mês 12 e o ano 2 e o ano 3, quando zerou ali, né? Tinha o menos 7.500 e o mais 16.500, algum momento ali no intervalo, zerou, o negócio pagou os 50 mil que eu tinha colocado nele. Lembrando assim, pessoal, que como a gente investe 50 mil, esse retorno é muito extenso, professora? Demora um tempo, né? Demora muito tempo para investir. Demora muito tempo para retornar 50 mil. Agora imagina se nós fizermos uma perspectiva de milhões. Não, isso aí é uma coisa que dá uma profundidade numa lógica de raciocínio, né? Às vezes vocês pensam assim, a gente no senso comum pensa, eu investi no meu negócio 50 mil, logo no primeiro ano já me rendeu 30 mil. Então ele está me rendendo aí 60% no primeiro ano. Mas essa lógica do payback vai trazer uma nova perspectiva. Não é só assim, rendeu 60% no primeiro ano. Volto àquilo que comentou o nosso entrevistado Igor. O retorno não é só lucro, é o negócio devolver o seu investimento. Então você precisa não só desses 30 mil de lucro, você precisa devolver o seu 50 mil inicial e só então começar a ter lucro. O retorno está composto a devolução do seu capital investido mais o lucro.
Lembrando que a maioria das pessoas que começam a trabalhar por conta entende que retorno é o que sobra já no primeiro mês. Já no né? primeiro mês é tudo. E aí acaba virando uma confusão de ideias nada, porque não é o que sobra no primeiro mês e ainda isso acontece muito na questão de falta de controle financeiro ou no princípio de gestão familiar. E aí a gente segue essa mesma lógica. 45 mil é o valor investido no primeiro momento. No segundo momento eu tenho 14.500 de rentabilidade e só me falta 30.500. No terceiro momento eu tenho 17.500 de rentabilidade e agora Me falta 13, né? 13. E aí no terceiro momento eu tenho 20 mil de rentabilidade, me falta 7. Já é positivo, né? E assim sucessivamente até chegar no seu retorno do capital investido no projeto B, que é 3 anos e meio, o seu payback. Ok. Certo, professora? E aí, vamos dar continuidade, Denise. Payback, a partir dos dados da tabela 19, vamos usar um modelo do payback simples. O método payback consiste em analisar o saldo acumulado mais próximo de zerar o investimento, dividindo pelo saldo positivo imediatamente no ano seguinte, somado o ano correspondente. Muito bem, professor. A definição ficou um pouquinho longa, mas esse cálculo é bem simples, gente. Vocês vão ver aqui agora. Se a gente tiver pronta aquela tabela do fluxo de caixa acumulado, é bem simples calcular o payback. Só precisa tentar encontrar aquele momento zero, em que o meu negócio está prestes a pagar todo o meu investimento inicial, até aquele próximo ano ele já pagou para mim aquele investimento inicial. E agora a gente faz a leitura da fórmula, né? O payback é o T, é o ano do saldo negativo, imediatamente inferior ao saldo positivo, ou seja, o último ano de saldo negativo. Pode ir, professora. FC menos A, fluxo de caixa acumulado com saldo negativo, e FC mais A, que é o fluxo de caixa acumulado com saldo positivo. Vamos substituir? Vamos. E aí a gente faz a leitura desses dados através de uma fórmula agora, né? No projeto A, vamos analisar a questão do payback. O T significa o quê, professora, mesmo? Os 2 anos, vamos voltar Olha lá. aqui, ó, pessoal. T, tempo. Aquele tempo do último tempo, no último momento que houve um saldo negativo, né? O 2 anos. Muito bem. O FCA significa o fluxo de caixa acumulado, ou seja, o fluxo negativo. Olha lá, gente, se vocês estão com o slide na mão, anuidade 2, o projeto do fluxo de caixa acumulado do projeto A vai estar com esse valor, menos 7.500. Vocês vão olhar na linha, né, que 2. E depois o fluxo de caixa positivo. Que é o momento seguinte, já vai dar 16.500. Ou seja, 7.500 é o saldo devedor, 16.500 é o saldo credor. Fazendo essa divisão entre numerador e denominador. A gente vai achar 0,45, a gente faz 2 mais 0,45. Muito bem. E aí o período de tempo é de 2 anos e 45 ou 2 anos e 4 meses, 5 meses, né? Um pouquinho menos que 2 anos e meio, né? E o projeto B, o payback, significa o T, o tempo, o fluxo de caixa negativo com fluxo de caixa positivo. E aí você faz essa divisão também, que vai dar 0,386, né, professora? E aí a gente multiplica pelo fator 100 e a gente encontra o período de tempo, que é 3 anos e 86. Agora vamos entender assim, ó. Após apropriar os valores e obter os resultados, você observa que o projeto A ainda é a melhor opção, pois em 2 anos e um mês, ou 2 anos e meio, ou uma quinzena, você vai ter que acabar mensurando isso. Os recursos tomados emprestado estão totalmente amortizados, ou seja, pagos. Então, 50 mil, demorar 2 anos e meio de retorno, o espaço de tempo é enorme. Mas entre uma perspectiva do projeto A e perspectiva do projeto B, a escolha do projeto A é o mais viável e mais seguro para a empresa. Certo, Denise? Certo, professor. Agora, pessoal, a gente vai para o nosso intervalo, fica com a nossa atividade em sala. E logo depois retornamos. Certo, professora? Ok, gente. Façam uma boa atividade. Voltamos para a interação. Aguardamos a resposta de vocês.
Pessoal, voltando, né, dando continuidade às nossas atividades. Professora, como está o chat? Tudo Nós bem? tivemos algumas respostas aqui, alunos. Que bom a participação de vocês. O aluno Wilker, de Colorado Oeste, respondeu a nossa questão número 1. Então vamos lá, professora. Ele propôs uma resposta e disse o seguinte. Eu acho que vamos só contextualizar a primeira professor, pergunta, claro, né? é E a gente entra Questão mais número 1. tranquilo. Então a gente vai para a nossa atividade em sala, né? Então a questão número 1, professora, a senhora quer ler? Questão número 1. A taxa de juros é a mais importante variável quando trata-se de investimentos, pois está relacionado ao valor do dinheiro no tempo. Por ser importante para o profissional de finanças, explique o que é a TMA, taxa mínima de atratividade. Então vamos lá, professora. O aluno viu que é de Colorado Oeste respondeu: representa o quanto deixaria de ganhar se investisse em outro projeto. Né? Tá bem próximo do conceito de custo de oportunidade, né? Do que você deixaria de ganhar se fizesse outro investimento. A taxa mínima de oportunidade, de atratividade, tem sim ligação com esse conceito, mas ela também está bastante ligada àquela ideia de qual é o mínimo que você aceita para se arriscar a fazer um investimento. Então, qual é a taxa mínima que você aceita para você pegar o seu dinheiro líquido aí, disponível para investimento, e colocar ele numa opção de investimento, aceitando os riscos que isso significa. Certo, professor? Excelente, professora. Essa taxa mínima de atratividade, o nome já diz, né? Quanto que ela gera de atração para que você possa fazer esse investimento. Certo, professora? Certo. Excelente, gente, a participação de vocês. Espero que ver mais respostas ainda. Algum outro questionamento no chat, professora? Os alunos estão perguntando sobre a prorrogação da atividade. Faltou bastante energia no estado, né, ontem. Então, nós conversamos com a equipe técnica. Parece que talvez não tem como abrir os prazos hoje, porque algumas pessoas que são responsáveis pela essa abertura não estão ali agora, já foram para casa, né, cumprindo o horário de manhã à tarde. Mas segunda-feira a gente vai solicitar, então, que seja aberto no primeiro momento da manhã o prazo para a atividade que encerrou ontem, e vai ficar reaberto até terça-feira à noite. Então, gente, se você não conseguiu postar a atividade porque ontem ficou sem energia, não desistam. Faça a atividade agora no final de semana, termine de finalizar e poste na segunda-feira ou ainda nos primeiros momentos da terça, né? Ok, professora. Até porque é importante oportunizar para que o aluno faça uma atividade consciente, né? Sim, gente. O mais importante não é só cumprir prazos, é entender. Nós estamos aqui tentando transmitir um conhecimento que a gente espera que seja útil para a vida toda de vocês. Então, as atividades são bem pensadas, tentando fixar o conhecimento das nossas aulas. Ok, professora. Antes de nós evoluirmos, eu acho que era importante, vai chegar uma parte do payback, que é essa próxima questão, né? Então, como aqui está uma parte bem conceitual, acho que é importante a gente voltar numa atividade anterior que a gente propôs aqui em sala, para a gente esclarecer melhor. Certo, Denise? Ótimo. Vamos. Você me ajuda? Ajudo, com certeza. Então, vamos lá. Esse 2, ele representa o quê, Denise? Ele é o período no tempo, no último momento em que o nosso fluxo de caixa acumulado apresenta um valor negativo. Ok. Aí a gente vai identificar, Denise, esse valor na nossa planilha, certo? Vamos voltar na planilha? Então, pra gente vamos lá, identificar? voltar na planilha. Opa. Aí, então a gente está aí no ano 2, esse valor apresenta no fluxo de caixa acumulado. Né? O último resultado negativo do meu fluxo de caixa. R$ 7.500. E a gente identifica aqui, ó. R$ 7.500. O último valor negativo do meu fluxo de caixa. Então vamos anotar aqui, né, Denise? Vamos. O último. Olha, pessoal, esse acento meio que não quis sair, mas ele vai sair, viu? Você me ajuda aí, Denise? É muito tecnológico esse quadro, a gente às vezes A fica gente está um pouco acostumado com aquele outro, né, Denise? mais simples, né? Último. Valor negativo Valor negativo do fluxo de caixa acumulado. de caixa acumulado. Ótimo. E agora a gente vai identificar os 16.500. Né, que está lá na nossa tabela também, né? Vamos voltar lá na tabela. Está no ano 3, o momento logo depois desse último valor negativo. Então ele é o primeiro positivo. Excelente, professor. Olha, eu fico assim entusiasmado com tanto conhecimento da sua pessoa. Isso, professor. Então, Ele é o primeiro valor positivo dentro do processo do fluxo de caixa. E aí só identificando, né, professora? fluxo de caixa, né? Isso, Acumulado. fluxo de caixa acumulado.
o último momento negativo associado com o primeiro nesse mesmo fluxo de caixa. Numerador, denominador. A gente faz a divisão, né? 7.500 dividido por 16.500 vai dar 0,45, que a gente soma com aqueles 2, que é da fórmula, que é o ano que começa a haver essa mudança, né? Que deixa de ser negativo, o último ano negativo, depois do qual vai ser positivo o nosso fluxo de caixa acumulado. Vocês estão aí com a tabelinha nas mãos? Vocês conseguiram pegar os slides? Foi postado ontem, né? Certinho, Denise. E a gente encontra um período de 2,45 anos ou 2 anos e 4 meses, né? Para que ele possa dar esse retorno. Tá, então vamos comentar o significado desse cálculo e do payback? Bom, a gente vai associar essa pergunta com aquele cálculo, né? Então vamos lá. O payback é um método que mostra em quanto tempo o investimento se paga em função da geração de rendas futuras. Comente o conceito a partir da sua compreensão. Gente, ainda dá tempo, por favor. Comentem o que vocês acharam desse conceito. Vocês compreenderam? Ficou alguma dúvida? Qual seria uma definição que você traria para esse conceito para enriquecer a nossa aula? E aí, teve algum comentário, Denise? Ainda não, professor. Mas o senhor poderia dar um comentário mais do senso comum? O que o senhor acredita desse conceito? O que significa o payback? Então, durante a aula a gente investiu em uma pizzaria, né? Agora, no final da aula, a gente vai fazer uma diversificação, Denise. A gente vai investir numa temaqueria. Então, numa loja de comida japonesa. Naquele primeiro momento que a gente colocou em sala de aula, a gente investiu numa pizzaria, do qual o valor do investimento que a gente realizou foi de R$200 mil. Agora, como a gente muda de negócio, né, a gente vai comer temaki, comida japonesa, um outro ramo, uma outra dimensão, e a gente está numa localidade que a gente precisa analisar que às vezes o volume de venda não é tão expressivo. Então, o valor que a gente investe também é menor, porque quanto menos você investe, menos risco você corre. Quanto mais você investe, mais risco você corre, mais sua chance de ganhar também é maior. E a gente vai investir R$100 mil. E aí o valor desse investimento de 100 mil, ele vai ter como retorno, ou tempo, né, payback, que é o retorno desse valor investido, durante 10 meses. É esses 10 meses que demora esse capital ser investido, significa o tempo que a gente vai ter de volta esse valor que a gente investiu para abrir essa loja de comida japonesa. A partir daí a gente começa a ter lucro líquido. Então o payback, eu também colocaria de uma forma bem simplista, é o tempo e a resposta do valor que você investe para que em um determinado período de tempo você comece a ter ele de volta novamente. Ótimo, professor. Então, por exemplo, se a gente investiu 100 mil na nossa temaqueria e depois o retorno é 10 mil por mês, vai demorar 10 meses para esses 10 mil por mês somarem novamente 100 mil reais e a gente ter de volta nas nossas mãos os 100 mil reais que nós investimos no momento inicial. É isso? Que ainda não é lucro. Não, é só o retorno do valor investido, só o né? retorno do valor investido. Alguma consideração, Denise? Sugiro algumas coisas aqui no chat. Opa, só um momento, professor. Aqui, ó. A tutora Kelly de Jaru trouxe a resposta para a questão 1 que a aluna disse. Uma decisão de investir... A1. Tá, pode falar. Tá entrando algumas respostas e fica pulando o chat. Uma decisão de investir optando pela menor taxa de juros de capital próprio ou melhor taxa de juros para o capital próprio ou capital de terceiro ou menor taxa de juros para financiar o negócio. Né? Ela trouxe um conceito bem legal para a definição de TMA, né? Taxa mínima de atratividade. Foi uma decisão de investir optando pela melhor taxa de juros. Pelo capital próprio é a maior e pelo capital de terceiro a menor. Juros para financiar o negócio. É uma ótima definição, né? Excelente. Então, quando o dinheiro é meu, a taxa mais expressiva será aquela que tem um volume maior. E quando é capital de terceiro, a taxa mais expressiva será aquela que tem um volume menor. Ou seja, quando eu quero ganhar, a taxa para mim tem que ser maior. Quando eu quero pagar, essa taxa precisa ser menor. Gente, o pessoal está avisando que caiu a voz em Cacoal. Será que o pessoal do estúdio pode conferir? Perderam a conexão? Parece que é a voz só, em Cacoal. Então não se preocupa, pessoal. Vou começar a fazer mímica. Vamos lá. Para a questão 2, nós temos mais uma resposta dos alunos do Polo de Cacoal também. John e Gustavo disseram, questão 2, o payback, né, nós Ótimo, estamos comentando, diz o tempo e a capacidade de investir em determinado negócio, se compensa ou não investir.
Sim, né? Em relação ao tempo, você pode analisar se compensa. Imagina se vai demorar 10, 20 anos para receber o seu retorno do seu investimento de volta. Então, você pode chegar à conclusão de que não compensa investir. Lembrando que dependendo do volume de dinheiro que você tem, ou independente da quantidade de dinheiro que você tem, ter dinheiro também é um negócio. Sim. Sabe por quê? Porque você às vezes tem 1 milhão, 10 milhões. Então 1 milhão rende 10 mil. 10 mil você ganha no banco sem trabalhar, o dinheiro trabalha para você. E dependendo do negócio que você vai investir, você vai ter dor na cabeça, vai ter problemas e às vezes o retorno não é favorável, você acaba não tendo retorno. Então também é uma decisão que você avalia, é um processo onde você avalia uma decisão que você deve ou não deve investir. Certo, Denise? Certo, professor, ótimo, Mais excelente. alguma consideração? Por enquanto é isso, gente. Estamos aguardando mais respostas. Vamos ver a próxima questão, professor? Vamos. É um pouquinho mais longa. Opa. A terceira. Qual a importância da análise do payback para o negócio? É isso que a gente vem discutindo, né? Você consegue comparar um negócio com o outro. Então, se você tem opções de investimentos, se você conseguir calcular o payback, você consegue comparar qual o negócio que vai retornar, vai trazer o seu dinheiro de volta mais cedo. Gente, ter dinheiro na mão é uma ótima opção, porque com isso você pode ter o que a gente chama de negócios de oportunidade, né, professor? Negócio de oportunidade quando você tem o dinheiro na mão e às vezes você encontra um bom negócio para fazer, porque surgiu uma situação circunstancial, né? Nossa economia está flutuando muito nos últimos anos, é importante assim, a gente ter essa disponibilidade de recurso líquido, né, em mãos, para você aproveitar a oportunidade que negócios se apresentam. Então, o payback é um bom instrumento para comparar investimentos, saber qual investimento vai se pagar ou devolver o seu dinheiro investido mais rápido. Excelente, professor. E outra expressão é analisar o negócio no qual você está se inserindo. Agora, Denise, a gente tem um cenário que a gente precisa analisar e entender, e aí a gente expor o nosso ponto de vista. Você poderia me ajudar, Denise? Vamos ler? Elabore um comentário sobre a seguinte afirmação. A TMA se constitui da decisão de investir, optando pela melhor taxa de juros no caso do capital próprio. No caso de capital de terceiro, é a menor taxa de juros obtidas para financiar os projetos. Esse conceito está associado ao risco pelo tipo de negócio ou mercado. Vale lembrar que quanto melhor o equilíbrio entre as fontes, capital de terceiro e capital próprio, melhor será a geração de riqueza da empresa. Outra situação é que os projetos de longo prazo tendem a ser mais estáveis. E aí, professor, o que nós podemos comentar sobre essa situação? Como está o chat, professora? Vamos tentar explorar os alunos. Olha, por enquanto, eles ainda não chegaram a comentar a questão 4. Não chegaram a comentar? Ainda não, gente. Vamos aguardar. Se vocês quiserem trazer comentários, né? Qualquer momento aqui, vamos ler. Então, pessoal, ele coloca assim, existem dois cenários, a situação A e a situação B. Quando nós estamos retratando capital próprio, a gente está falando que a taxa ou o retorno desse capital precisa estar associado ou linkado com uma taxa de juros com expressividade, ou seja, que ela seja maior. Quando a gente está colocando capital de terceiro, significa o dinheiro que você vai precisar devolver durante um período de tempo. Ou seja, quanto menor essa taxa, melhor no processo de negociação. Ele coloca aqui no texto a seguinte situação. Capital próprio associado com o capital de terceiros. Sendo que para o capital próprio, quanto maior a taxa, melhor, e para o capital de terceiro, seja ela menor. Ele coloca que obtidos para financiar projeto. Esse conceito está associado ao risco pelo tipo de negócio ou mercado. Vale lembrar que quanto melhor o equilíbrio entre as fontes, capital de terceiros e capital próprio, melhor será a geração de riqueza da empresa. Então a gente entende assim, ter capital de terceiro não é ruim, mas você precisa analisar a tomada desse capital de terceiro, o período que você vai precisar devolver, bem como a taxa que vai estar associada a esse valor solicitado, que você toma emprestado. Outra situação é que os projetos de longo prazo tendem a ser mais estáveis. Então a gente está literalmente colocando o processo de decisão. E aí, em cima desses dados, em cima dessas informações que você possui, a sua tomada de decisão vai ser mais eficaz e ainda você consegue ter uma previsibilidade do futuro.
Com essa previsibilidade, você tende a ter uma tendência que os negócios vão ser mais estáveis e mais seguros. Tudo bem, Denise? Sim, a gente tem uma resposta para a questão 3. Vamos voltar, professor? Para o Paulo de Buritis, o aluno Laércio, é esse o nome? Diz o seguinte: serve para que a empresa tenha como saber o tempo que leva para o investimento ter retorno. Excelente conceito, né? Para a análise do payback, isso é importante para o negócio. Muito obrigado, aluno. E por fim, professor, alguém mais com algum comentário? Ainda não, eu estou reclamando um pouco do sinal, gente. Parece que está um pouco instável. Nós lamentamos, é a chuva, né? É, aqui em Porto Velho chove, né, Denise? Vamos prosseguir para a revisão? Se vocês vierem com resposta, a gente retorna para a questão. Ótimo. Então vamos lá, Denise, para a nossa revisão. Na aula de hoje, nós falamos sobre a taxa mínima de atratividade. A TMA se constitui de uma decisão de investir optando pela melhor taxa de juros no caso de capital próprio. No caso de capital terceiro, é a menor taxa de juros obtidas para financiar projetos. Ou seja, quanto maior a taxa quando o seu dinheiro está associado a você é próprio, melhor. Quanto menor a taxa quando esse dinheiro está associado ao outro, que é o capital de terceiros, menor. Já o valor presente líquido, a técnica consiste em utilizar dados das entradas de caixa, ou seja, a partir das receitas projetadas para cada investimento ou projeto, que são os valores constantes no fluxo de caixa. Certo, professora? Certo, professor. Já... Você quer comentar alguma coisa, Denise? Não podemos passar, né? Já o valor futuro líquido. O valor futuro líquido, que é o VFL, também tem a mesma característica do VPL. O que difere é que o profissional de finanças deseja saber como o projeto se comportaria no futuro, a partir das entradas de receitas projetadas, tendo o valor de investimento valorado ou não no tempo. E aí ele está necessariamente contextualizando como que vai ser projetado esse dinheiro no futuro. Em função dessa projeção desse dinheiro, como ele vai estar no futuro, o volume, o processo de alavancagem, resume que necessariamente você vai estar associando o fluxo de caixa, todas as entradas no que diz respeito às receitas. Já o payback, Denise, poderia? Sim, professor. Payback é um método que busca justamente responder às indagações de tempo mínimo de recuperação de investimentos. Ou seja, a gente está falando a quantidade de dinheiro investido e o tempo de resposta dele ao longo de um período de tempo. Então você investe uma quantia e quanto tempo essa quantia que você investiu terá retorno para você. Como estamos, Denise? Gente, o pessoal está reclamando um pouco da instabilidade do sinal. Nós vamos fazer o possível para melhorar o sinal por aqui e mantenham-se ligados. A próxima aula de mercado de capitais está especial. Então, os professores vão abordar assuntos muito interessantes, assim, mantenham-se ligados que a próxima aula será maravilhosa. Lembrando, né, Denise, que dentro desse capital que você investe, você associa as tomadas de decisão, a taxa de atratividade, associado com o valor presente líquido, que é essas entradas e saídas de dinheiro no caixa, bem como o valor futuro líquido e o payback. Sim. Gente, se restarem algumas dúvidas, vocês podem perguntar para a gente, mas eu também gostaria de dar a dica de instruir vocês a procurarem na internet. Esses instrumentos que nós estamos apresentando aqui são amplamente conhecidos. Vocês vão encontrar fórmulas de calculá-los e até na internet os sites que vão calcular para vocês tanto o valor presente líquido, quanto o valor futuro líquido e o payback para as empresas. Esses, então, são uma coletânea de instrumentos importantes para a sua atuação profissional. Para se especializar mais sobre o assunto, leia o caderno da disciplina e procure também sites especializados, mais notícias e mais informações sobre esse assunto. Lembrando também, né, professora, que instituições financeiras disponibilizam tabelas de investimentos, bem como orientações e simuladores, né, no processo de tomada de decisão, ou seja, são ferramentas que você já utiliza para fazer essa análise. Mais alguma consideração, Denise, no chat? É isso, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada pela participação de vocês na aula de hoje. Foi maravilhoso. Muito bom ter a resposta de vocês. Vamos torcer para que os povos que estão sem sinal voltem a sinal para a próxima aula.
Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, tanto no chat quanto no fórum. Fiquem firmes, então, com a nossa atividade. Há também a nova atividade, um questionário para essa semana. E vocês vão ter também acompanhado esse questionário um texto para tirar algumas dúvidas e acrescentar alguns conhecimentos a respeito deste assunto que nós abordamos hoje na teleaula. E, por favor, mantenham-se firmes na disciplina. Voltaremos de novo na próxima sexta-feira com a nossa 5ª teleaula, a última que trará conceitos novos. A partir daí só teremos a revisão e a prova. Pessoal, quero dizer assim que no decorrer das aulas a gente vai tirando as dúvidas que vão surgindo. Queremos dizer que na sexta-feira também terá um assunto novo. E aí a gente vem falando uma parte de investimentos, onde investir, qual o processo de rentabilidade, esse retorno no mercado. E a gente vai trazer uma tabela também atual de quanto que essas instituições estão remunerando esses clientes investidores, bem como fazer a associação de toda essa temática que a gente veio trabalhando ao longo do período de tempo com o processo de tomada de decisão voltado tanto para o negócio quanto para os investimentos em rendas fixas, variáveis e outras situações que podem estar disponibilizadas, né, professora, no momento. Isso. Gente, obrigada por tudo hoje. Obrigada pela participação. Tenham todos um excelente final de semana. Pessoal, muito obrigado. Excelente final de semana, bons estudos e até sexta-feira que vem. Obrigado.